Olá, estamos chegando com o nosso esporte. Boa noite e veja algumas das atrações do programa de hoje. Jogadora de vôlei de praia de Blumenau já está na China para a disputa do Campeonato Mundial na categoria Sub-19. Vamos falar de BMX. Você vai conhecer um dos melhores ciclistas do Brasil e do mundo nesta modalidade. Futebol Metropolitano vence o clássico blumenauense na segunda divisão do futebol de Santa Catarina. E terminou a Copa do Mundo, pelo menos para a seleção brasileira, que foi eliminada da competição na derrota para a Bélgica. E por falar em Copa do Mundo e de futebol, eu estou convocando o meu amigo e parceiro de todas as terças-feiras à noite aqui no Nosso Esporte, Vilmar Minosso. Aconteceu, o Brasil acabou eliminado da Copa do Mundo que está sendo disputada na Rússia. Olha, Cláudio, amigos que nos assistem, eu acreditava que o Brasil pudesse pelo menos ir mais uma rodada adiante, mas não foi. E não foi porque repetiu alguns erros que nós vimos lá na fase de grupo e até no jogo com o México. É claro que tem que se dar méritos ao adversário, a Bélgica marcou bem, teve qualidade no meio de campo, 2 excelentes jogadores, né? E lá na frente, o cara que sabe fazer o pivô, que sabe jogar pelos lados, uma equipe... Lukaku jogou muito bem. Então... E jogadores de uma estatura considerável, aliado o tamanho à técnica, e nós fomos para lá com um time mediano no tamanho, né? E isso faz diferença na bola aérea. Faz diferença. É. 2 assuntos para nós abordarmos aqui hoje. Assunto Neymar. O que você achou do Neymar, que era ou é considerado o grande jogador desta geração, deste time? Faltou alguma coisa? Faltou muito, futebol inclusive. Né? Ele é o craque desse grupo, né? Do futebol brasileiro, ele é o craque atual, mas não conseguiu traduzir o que ele sabe fazer com a bola, né? Ele chamou a atenção de outra forma, no Kaikai, por exemplo, que viralizou no mundo inteiro e que não jogou absolutamente nada. O que ele fez e que nos chamou a atenção foi contra o México. Na fase de grupo não rendeu o que se esperava, no jogo com a Bélgica ficou distante, né? E difícil o treinador sacar do time o Neymar. Eu sei que num dos programas, não sei se foi aqui ou lá na CBN, eu cheguei a dizer, quando tinha 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, Casemiro, Firmino, o Coutinho e o Neymar, qual é que, se ficasse de fora, faria mais falta? Para o bom do grupo seria o Neymar, mas quem ia tirar o Neymar? Já iam dizer o porquê que tinha perdido. Pois é, eu já vou abordar outro assunto que a gente quer colocar aqui. Tite, você acredita ou avaliza a continuação do trabalho dele, ou de repente nesta Copa do Mundo já ele deixou de tomar algumas decisões para melhorar o desempenho do time em campo que ele não fez ou fez? Você acabou de falar que quem iria tirar o Neymar, em alguns momentos realmente ele poderia ter modificado a seleção, não? Cláudio, nenhum treinador brasileiro tiraria o Neymar do time, nenhum torcedor, cronista, jornalista tiraria o Neymar do time, salvo se tivesse machucado. O cara que você não tira, você espera dele alguma coisa. Agora o Tite, ele repetiu o erro do Dunga, por exemplo, do Zagallo, lá em 74, depois em 98, aquele famoso grupo fechado, aquela gratidão que você tem que ter com algum jogador que fez alguma coisa no passado, caso do Tyson no Internacional, e aí o Tite até hoje é grato, por isso levou o Tyson para fazer turismo, assim como o Fred. Então ele olhou para o banco, assim como fez Dunga na África do Sul, e não tinha quem para colocar em campo, para mudar o formato do time jogar. E ele demorou, inclusive, quando o Brasil perdia por 2-0, para colocar o Douglas Costa e para colocar o Roberto Firmino. Já deveria ter mudado no meio, no intervalo do jogo, ele demorou. Então, outra coisa, quando o Tite assumiu, você lembra em que estado estava a seleção brasileira sob o comando do Dunga? Em condições precárias e dificilmente em condições de se classificar. Ele chegou lá com o presidente da CBF preso nos Estados Unidos, com o presidente que assumiu, Del Nero, não podendo viajar porque o prenderia e por isso nem foi à Copa do Mundo, com o Coronel Nunes comandando a seleção que votou contra o projeto das confederações sul-americanas e que não entende nada de futebol, e o Tite chegou lá se adonando da situação.
Ele chamou a comissão técnica e os supervisores do seu agrado, chamou a turma do Corinthians. E, na verdade, ele foi o chefe de quem deveria ter sido o chefe do Tite. Então, ninguém cobrou, inclusive os jornalistas. Vou fazer meia culpa aqui, né? Claro que a gente não tinha esse acesso, mas a imprensa oficial que estava lá, brasileira, cobrindo a Copa, era pergunta de jornalista torcedor, não de jornalista com senso crítico. Mas vem cá, Paulinho está bem, Fernandinho está bem, por que chamou o fulano? E aqueles jogadores que não corresponderam em 2014 deveriam continuar? Alguns jogadores que nós gostaríamos que fosse para a Copa, por que não foram chamados? Mas, enfim, na tua opinião, ele continua no comando da Até por falta de opções. Quem seria o treinador hoje? Né? O Mano Menezes, que correram com ele de lá, antes da Copa de 14? Tem o Renato Gaúcho aí fazendo um belo Mas não trabalho. é o cara ainda para treinar a seleção. Ele foi ano passado lá, perdeu o Mundial de Clubes pro Real Madrid. Claro que havia uma infinidade de qualidade superior à do Grêmio, mas ele conseguiu fazer o time jogar defensivamente, mas do meio para frente ele não conseguiu fazer o time. O Luan estava... Eu que queria ver o Luan na seleção. Aliás, falar nisso, aquela seleção olímpica campeã do ouro inédito, Sim. Quem é que foi daquele grupo para a Copa? Neymar, Gabriel Jesus. Não, nem o Gabriel Jesus, acho que estava naquele time. Era o Gabigol. Quem mudou o time com o Micali foi o William, volante que está jogando lá fora, e o Luan. Lembra que o time estava mal, e aí os dois entraram, arrumaram o time? Copa para o Brasil, só no Catar em 2022. Vamos torcer para que o Brasil, então, consiga chegar bem lá no Catar e buscar esse hexa que todo mundo E eu vou te fala. dizer o seguinte, Cláudio, com todo o respeito, sempre que se perde, se tem culpados, ou tentamos achar uma justificativa. A Bélgica foi melhor. Ela soube envolver o time brasileiro e ganhou o jogo. Pronto. Acabou-se. Então, toda vez se tem uma justificativa de culpa. Né? É isso aí, Minosso. Bom, e por aqui a bola também rolou para o Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. No domingo foi disputada a última rodada do primeiro turno da competição. No estádio do SESI, em Blumenau, foi realizado o primeiro clássico da temporada entre Metropolitano e Blumenau. Vilmar Minosso deu Metropolitano. Foi justo o placar lá no estádio do SESI? Foi. Estamos vendo aí os gols, né? Nossos amigos aqui do Enfoco. Gol do Elton primeiro, né? Gol do Elton, foi o primeiro. Zagueiro. Aí outro gol... Igor Silva, que está deixando o Metropolitano. Está saindo? E o último foi o Maurílio, quem fez o gol. Maurílio, que era do Blumenau, entrou no decorrer da partida. Aliás, foi a estreia do técnico Marcelo Mabilha, junto do torcedor, né? Ele tinha estreado lá em Itajaí, naquele empate em 3-3. Agora, o time do Metropolitano tem conjunto, está mais organizado, inclusive fisicamente. O próprio Vitão, técnico do Beck, admitiu que além das limitações do elenco, o time não foi adequadamente bem preparado e vive uma série de problemas fora de campo. Agora, inclusive, a Associação Amigos do Beck, que é presidida pelo Dr. Carlos Seara, assumiu a gestão financeira, está fazendo um combo aí para vender os ingressos num pacote de 5 jogos, para que o torcedor compre antecipadamente para buscar recursos para viabilizar as condições do time para disputar os jogos aí. O objetivo é não cair de volta para C. Para C. Bom, o Camboriú foi o campeão do primeiro turno, já está classificado para a semifinal da competição. Resta os times blumenauenses buscar essa vaga na semifinal agora no retorno, né? Pois é. Classifica o campeão e os 2 índices técnicos, é isso? O campeão e vice, o campeão do turno e do retorno. E mais os 2 melhores colocados. Isso. Para fazer a semifinal, os 2 melhores sobe. O último colocado é que cai. Nesse momento é o Operário de Mafra, o último. O Metropolitano, você acredita? Tem chance ainda? Ele terminou em quinto, né? Tem uma recuperada no final. Eu não sei, esse time do Fluminense e do Joinville foi a sensação no começo do campeonato, aí terminou como vice-líder, 1 ponto atrás do Camboriú. O Camboriú do Mauro Ovelha, 20 e o 19. O Marcílio Dias tem tradição, né? Agora, outro que surpreendeu ali junto com o Fluminense foi o Bar. Acho que o Metropolitano vai se inserir ali nesse quarteto. Nesta quarta já tem rodada, né? O Metropolitano abertura do retorno. Metropolitano e Operário. De Mafra, que joga aqui no SESI. Isso, 8h10 da noite. E o Beck joga às 18 horas desta quarta-feira contra, olha, o Camboriú. Camboriú, logo o campeão do primeiro turno. Tomara que o time lá do Mauro esteja relaxado por conta da ressaca da comemoração do título do primeiro turno e a classificação antecipada, né, para o quadrangular. Exato. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, mas antes do intervalo tem a frase da semana. Vamos lá com a frase da semana. É a seguinte: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. William Shakespeare falou isso, hein, Minosso? É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso esporte.